Oiê, tudo bom? Eu sou a Mika com 3 N's no final e hoje eu vim falar de Game of Thrones. Esse vídeo é aqueles improvisadões, é aquele boletim extraordinário Mika, em que eu comento as notícias que aparecem sobre a sexta temporada pra especular com vocês. E esse tá um pouquinho atrasado, mas é sobre os teasers que foram divulgados pela conta oficial do Twitter de Game of Thrones. Foram 3 teasers bem curtinhos e eles funcionavam assim: você tweetava pra conta com a hashtag da casa que você apoia. Então podia ser hashtag House Targaryen, hashtag House Stark, hashtag House Lannister. E aí, logo que você mandava, eles te respondiam com esse videozinho que era dedicado à casa que você apoia. Nenhum desses teasers mostrou filmagens mesmo, ou cenas da sexta temporada. Eles, na verdade, mostram só o estandarte da casa balançando no vento, com alguma paisagem no fundo, e uma voz de alguma pessoa falando pra essa casa, ou sobre essa casa. E esses videozinhos inspiraram mais perguntas do que respostas em mim, na verdade, mas já dá pra tirar bastante coisa do que foi mostrado, e eu vou especular agora com vocês. Só lembrando que, lógico que vai ter spoilers aqui, porque vai falar sobre a sexta temporada, então obviamente eu tenho que considerar tudo que aconteceu na quinta temporada e atrás dela. E também algumas informações dos livros e dos sets de filmagem que podem ajudar a desvendar o que vai acontecer. Vamos começar pela casa Lannister. O teaser deles mostra Porto Real com a bandeira Lannister tremulando assim, e aí a voz do Alto Pardal, que é o Alto Septão agora lá em Westeros, né? Em tradução minha ele diz assim: cada um de nós é pobre e impotente. Mesmo assim, juntos, nós podemos derrubar um império. E enquanto ele tá falando, fica no fundo alguns sinos badalando e aquele shame, 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 que ficam falando quando a Cersei tá fazendo a caminhada da vergonha dela, lá no último episódio da quinta temporada. Ou seja, obviamente o Alto Septão tá falando da fé dos sete, falando dos pardais, que são aquelas pessoas que ficam descalças, humildes, ficam fazendo voto de pobreza, e também da fé militante, né, que é o que aconteceu agora na quinta temporada, que eles puderam se armar e transformar a igreja numa ordem militar novamente. E isso sim, dá bastante poder a eles. Provavelmente então na sexta temporada a gente vai voltar a ver bastante da fé dos sete. Eu acho que eles ainda não vão largar do pé dos Lannisters. Minha dúvida só é a quem essa fala é direcionada, com quem que o Alto Pardal estaria conversando quando ele disse isso. Porque as outras falas que a gente vai ver nesse vídeo são muito direcionadas às outras casas, são muito direcionadas aos Stark, são muito relacionadas aos Targaryen. Mas essa fala do Alto Pardal podia ser direcionada a tipo, qualquer pessoa, na verdade. Porque ele tá só falando, a gente não pode muita coisa, mas juntos a gente tem muito poder. E ele poderia, sei lá, tá falando isso pra Marjorie Tyrell, ou pro Mindinho, sei lá, pra alguém que ele estivesse falando sobre a estratégia dele recentemente, ele poderia facilmente dizer essa coisa pra qualquer pessoa. Mas como os outros vídeos trataram como se estivesse falando diretamente com as casas, eu vou considerar que ele tá falando com um Lannister. Nesse caso, poderia ser a Cersei, poderia ser o Kevan, poderia ser o Tommen, ou também o Jaime, que tá voltando para Porto Real agora. Não dá muito bem para saber com quem ele tá falando, mas acho que também não é importante. É pra casa Lannister como um todo. Eu acho engraçado que ele fala império, mas não tem nenhum império, né? Porque o Westeros é um reino unificado, então não sei. Talvez ele esteja dizendo que ele pode derrubar uma dinastia ou o governo atual. Não é para ficar analisando demais. Acho que não tem nenhum outro significado por trás disso. Eu acho que ele tá falando mesmo do poder dos Lannisters, Baratheon, na verdade, porque Tommen tem oficialmente Baratheon, mas ele não tá querendo dizer outro império, ele não tá falando da Daenerys, por exemplo. Eu acho que ele tá falando especificamente dos Lannisters em Porto Real. No fim da quinta temporada, a Cersei faz a caminhada da vergonha e é solta. Ela tá lá junto com aquele soldado zumbi que é o corpo do Montanha reanimado, etc. Mas isso não quer dizer que ela tá livre da fé dos sete. Ela ainda vai ter que passar por um julgamento. Eu fiz um vídeo com a Carol sobre isso, vou deixar o link aqui na descrição. E enquanto isso, o Kevan Lannister tá tentando arrumar as cagadas que a Cersei fez no reinado, que foram muitas. O que a gente já sabe de filmagens e rumores que rolaram é que a Marjorie vai ser solta nessa temporada, provavelmente em algum momento a partir do episódio 6. E a provável justificativa para que ela tenha sido solta é que ela confessou os pecados dela e ela se converteu tanto que ela virou um pardal. Então ela tá com uma roupa toda humilde e tudo. E eu tenho certeza que isso é um fingimento dela, mas a Fé do Sete acreditou e o mais importante é que o Tommen acreditou também. Os rumores dizem que o Tommen chegou até a adotar a estrela de 7 pontas como o símbolo do reinado dele. Então, se o Tommen aderiu a esse fanatismo religioso, realmente quer dizer que a Fé do Sete está dominando o Império. Eles estão conseguindo tirar o poder da mão dos Lannisters, no caso da Cersei e do Kevan, e colocar nas mãos da religião. Agora a casa Targaryen. A principal diferença que aparece logo de cara é que o emblema dele está todo chamuscado nas pontas.
E no fundo também você vê muito fogo, muita fumaça. Um homem começa a falar em Dothraki e aí tem as legendas embaixo. Esse é o único dos vídeos que tem a legenda, porque não é falado em inglês. E ele diz: "Você não é nada, a milésima de seu nome, rainha de nada." Lembrando que quando ele fala rainha, na verdade ele tá falando Khaleesi, que é uma palavra que a gente já entende, mas na legenda tava rainha de nada mesmo. E esse dos 3 teasers é o mais fácil de ter certeza para quem ele tá sendo dito, que é pra Daenerys. Isso fica muito claro porque a Daenerys é aquela que tem um monte de títulos no nome dela. Ela fica ostentando aquele monte de títulos. Quer ver? Eu vou ler aqui, porque é muito grande. Daenerys Targaryen, rainha de Meereen, rainha dos Ândalos. Rhaenys e primeiros homens, senhora dos 7 reinos, protetora do domínio, princesa de pedra do dragão, Khaleesi do grande mar de Gama, chamada Daenerys nascida na tormenta, anã queimada, mãe dos dragões, quebradora de correntes. Cara, é muito grande esse nome. E os Dothraki não ligam pra isso nem um pouco. Então por isso que ele fala: você não é nada, você é a milionésima do seu nome. Porque em Westeros eles têm o costume, assim como a gente na vida real, de dar números pros reis. E aí o primeiro do seu nome quer dizer que você é o primeiro rei ou rainha que tem esse nome. Como não teve nenhuma outra Daenerys que chegou ao posto de rainha, ela é a Daenerys I. Só que, na verdade, ela não é rainha de nada. Ela tem todos esses títulos, mas do que ela é rainha, efetivamente? Ela tem direito a herdar os 7 reinos, mas, na verdade, quem é o rei é o Tommen. E tem gente brigando lá, mas ela não tá nem envolvida nessa guerra. Ela decidiu ficar lá em Meereen, tentando manter o comando da cidade e também não conseguiu. Então nem Meereen tá muito sob domínio dela agora. Quando ela foi encontrada pelos Dothraki, ela tava lá sozinha, no meio do mato, sem nada. Tudo bem, o Drogon tava em algum lugar ali perto, mas assim, ela efetivamente não é rainha de nada. E os Dothraki, eles prezam não os seus títulos, não a sua família, de onde você vem. O máximo que eles prezam é o seu pai, para eles poderem dizer: você é tal filho de tal. Mas todo o seu reconhecimento fora disso é pela proeza em batalha. E a Daenerys não tem tanto isso, ela não é uma guerreira. A gente não vê ela brigando assim com a habilidade dela. Ela manda nos outros. E para os Dothraki isso não é uma boa característica. Você tem que ser um bom guerreiro. Mas quem é esse Dothraki que tá enchendo o saco da Daenerys? Meu palpite aqui é o Khal Draco, que é o cara que encontra ela no fim do 5º livro. Na série não identificou de quem é aquele Khalazar que encontra ela, mas eu acho que vai ser ele também. Se não foi o Khal Draco que falou, muito provavelmente vai ser um dos subordinados dele. Eu e a Carol já especulamos o que pode acontecer com a Daenerys na 6ª temporada, o link tá aqui embaixo. O que a gente já sabe das filmagens é que a Daenerys vai ser presa pelo Khalazar, vai ser levada com eles como prisioneira, e vai pra uma cidade no meio do nada, que muito provavelmente é Vez Dothraki. Aquela cidade da 1ª temporada, que ela come o coração de cavalo, que Viserys morre e tudo, chama Vez Dothraki, e é a cidade dos Dothraki. Talvez estejam levando ela lá porque querem que ela se junte às anciãs, que é o lugar das Khaleesi depois que o Khal morre. Não sei por que ela tá indo lá, mas esse set que foi construído para mostrar essa tal cidade misteriosa, no final das gravações foi incendiado por pirotecnia. Então, muito provavelmente vai rolar um incêndio com a Daenerys lá, talvez, não sei. Eu acho bem possível que o Drogon tenha ido lá, queimado tudo. De qualquer maneira, faz sentido então que a bandeira Targaryen esteja na frente de uma cidade pegando fogo, porque pode ser Vez Dothraki ou pode ser Meereen. No fim do 5º livro, um personagem que foi cortado da série vai lá em Meereen e, para conquistar o amor da Daenerys, tenta domar um dragão. Obviamente dá muito errado e ele acaba soltando os outros 2 dragões, os irmãos do Drogon, chamados Viserion e Rhaegon. Ele deixa os 2 soltos pela cidade e eles acabam causando muita destruição também. Só que na série isso não aconteceu, os dragões ainda estão presos, então não sei se eles vão ser soltos em algum momento. Outra possibilidade é guerra, porque ainda tem o negócio dos filhos da Arpia que estão lá minando as forças de Meereen por dentro, mas também existe a possibilidade de um ataque por outras cidades. No livro, outras cidades ali das redondezas declararam guerra a Meereen e estão começando a cercar a cidade. Tanto que uma das coisas que devem rolar no 6º livro é a Batalha de Meereen. E talvez eles tragam isso pra série. Eu não sei se Meereen vai ser cercada. Eu acho que ainda não vai ter essa guerra aí na série. Mas é uma possibilidade pra mostrar esse incêndio todo. E agora vamos pra Casa Stark, que é o meu teaser preferido, e daqui a pouco eu explico por quê. Tem lá vento, neve, relâmpagos, provavelmente no norte, provavelmente lá perto de Winterfell, e a bandeira Stark tremulando. E aí vem a voz do Ramsay Snow, que agora é Bolton. Winterfell é minha. Venha e veja. Eu duvido muito que o Ramsay esteja falando isso pro Bran ou pro Rickon, que por mais que ele saiba que eles estão vivos, ele não sabe onde eles estão, e eles não representam nenhuma ameaça direta ao Ramsay agora. Muito provavelmente ele falou isso ou pra Sansa,
ou, o que eu acho mais provável, pro Jon Snow. Ah, mas o Jon Snow não morreu, não sei o que. Não. Eu e a Carol fizemos vários vídeos discutindo a volta do Jon Snow, e eu vou deixar aqui na descrição também. Mas o fato é que muito provavelmente ele vai voltar, a não ser que tenham botado o ator dele, o Kit Harington, pra ficar de paisagem lá nas gravações, só pra gente ficar discutindo. Não sei, eu acho bem difícil fazerem isso. Então a maior probabilidade mesmo é que ele vá voltar a aparecer na série. Essas fotos do set mostraram a gravação do que vai ser provavelmente o episódio 9 e vai ter uma batalha grande no norte, provavelmente perto de Winterfell, que o pessoal da produção apelidou como Batalha dos Bastardos, porque tem o Ramsay e o Jon, os dois bastardos lá lutando, um de cada lado, e também tem uma cena que foi gravada com os atores do Jon Snow, da Sansa, do Ramsay e do Mindinho. Provavelmente negociando alguma coisa, não sei. Eu sei que vários atores foram escalados como Lords do Norte, e talvez eles lutem ao lado do Jon para roubar o Winterfell de volta do Ramsay. Por isso a carta faz sentido ser pro Jon Snow, porque ó, ah é? Você tá querendo pegar o Winterfell? O Winterfell é minha. Chega aí, vem ver. É claro que eu não tiro a possibilidade da Sansa liderar os Lordes do Norte, por isso que talvez o teaser seja direcionado a ela, mas eu acho mais possível que seja pro Jon. Beleza, ok o Ramsay desafiar, seja Jon, seja Sansa. Mas e o pai dele? Cadê? Primeiro porque o Roose Bolton não foi visto nessa gravação que tem Ramsay, Mindinho, Sansa e Jon. E ele é o líder da casa Bolton, ele que faz toda a articulação política. O Ramsay tem a mesma habilidade política que eu tenho para montar um cenário para um vídeo de última hora. Não existe essa habilidade em mim e também não existe nenhuma habilidade política nele. Então tem algum motivo sério pro Roose não estar nessa negociação. E o motivo que eu acho mais plausível é que ele morre. Repara bem, o Ramsay fala, o Winterfell é minha, ou sei lá, o Winterfell é meu, é masculino ou feminino? Acho que é masculino, né? Então o Winterfell é meu, desculpa aí, gente. Mas o pai dele, que atualmente tá lá assegurando o domínio sobre o Winterfell. Tudo bem, o Ramsay casou com a Sansa, que é a senhora de Winterfell, teoricamente. Efetivamente é o Roose que é o Lorde de Winterfell. Então se ele falou que o Winterfell é dele, provavelmente o pai dele não tá lá pra dizer o contrário. Eu acho bem possível que o Ramsay tenha matado o próprio pai, inclusive. Porque lembra, o Roose já tava bem insatisfeito com o Ramsay, e a mulher dele agora tava esperando um filho que talvez pudesse se tornar herdeiro no lugar dele. Assim como ele legitimou o bastardo, ele pode deserdar ele rapidinho. Então talvez o Ramsay tenha tentado apressar a morte do pai dele pra conseguir logo essa herança, não sei. Ou também tem aquela teoria maluca de que o Roose é imortal e, na verdade, ele matou o Ramsay e roubou o corpo dele. Então, na verdade, a gente tá falando que é o Roose que tá vivo. Tem um link aqui na descrição das teorias mais bizarras de Game of Thrones e aí a gente comenta essa teoria bizarra aí. Mas o motivo que mais me fez gostar desse teaser dos Stark e o que mais me faz ter certeza de que foi direcionado ao Jon Snow é uma coisa chamada Carta Rosa. Essa Carta Rosa é uma carta que o Jon recebe lá no final do 5º livro e o conteúdo dela é meio complicado pra explicar aqui, porque são enredos que foram muito diferentes entre série e livro, então eu não vou ficar explicando tintim por tintim. Mas tem uma parte que a carta fala que o Stannis morreu, que a cabeça dos aliados do Stannis estão nos muros de Winterfell, e fala assim: venha ver, bastardo. E eu achei essa fala muito parecida com o venha e veja que tem no teaser, então talvez seja uma referência a essa carta. E essa referência é mais forte ainda, porque quem assina a carta no livro é o Ramsay. Ele assina como Ramsay Bolton. E tem 1000 motivos para acreditar que não foi o Ramsay que escreveu essa carta de verdade, mas eu não vou falar disso aqui também porque é uma teoria e não cabe nesse vídeo. Eu posso falar da autoria dessa carta em outro vídeo, se vocês quiserem, mas de qualquer maneira, nesse teaser da série é o Ramsay que tá falando, né? E no livro essa carta é o principal motivo que faz o Jon Snow ser atacado pelos irmãos dele da Patrulha da Noite, levar as facadas, essa coisa que a gente já sabe. Na série foi um pouco diferente, eles armaram uma cilada pra ele, falaram que alguém tinha visto o tio Benjen, um negócio nada a ver, mas no livro é causado por essa carta, então ela tem uma importância. Será que vai ter alguma referência a isso na série, nessa 6ª temporada? Não faço a menor ideia, não mesmo, mas vamos esperar pra ver, né?